estava no VAR, o responsável pelo VAR, vão ficar na geladeira. Porque eu não duvido nada que eles já sejam escalados na semana que vem. Mas estamos tranquilos. Agora, eu quero desafiar vocês aqui. Onde estava o VAR? Essa é a pergunta. O VAR não chamou? Polêmica e revolta. A eliminação do São Paulo para o Palmeiras e a arbitragem contestada ao clássico entre Palmeiras e São Paulo pela semifinal do Campeonato Paulista terminou com uma enorme polêmica. O tricolor paulista foi eliminado pelo rival alviverde em um jogo marcado por decisões contestadas da arbitragem, um pênalti controverso e uma discussão acalorada após o apito final. Né? É um ponto que até o Marcos, o ídolo do Palmeiras, ele foi na sua rede social e disse que não achou pênalti, gente. O Marcos, ele sempre se pronuncia, ele sempre zoa os rivais e ele disse que não achou pênalti. Não tem como achar pênalti um lance como esse, né? Não tem como levar na normalidade um lance como esse e eu só tô esperando o gancho que essa arbitragem vai levar. Porque eu acho que a gente tem que ficar muito atento a isso. A quantos jogos o árbitro e o árbitro que estava no VAR, o responsável pelo VAR, vão ficar na geladeira. Porque eu não duvido nada que eles já sejam escalados na semana que vem e que alguém ainda tente defender esses caras. Sobre esse lance do pênalti. Vocês podem ver que estamos com serenidade, com tranquilidade, mas lamentamos, né? Um erro absurdo, né? Hoje, o que o Brasil todo viu com essa grande audiência que vocês, detentores dos direitos, levam para todo o Brasil, foi algo inacreditável, foi uma vergonha. Mas estamos tranquilos. Agora, eu quero desafiar vocês aqui. Onde estava o VAR? Essa é a pergunta. O VAR não chamou? Será que vai ter áudio disponibilizado? Eu nunca falei que o Campeonato Paulista era menor, pré-temporada, paulistinha. Eu sempre enalteci. Mas essa arbitragem de hoje foi uma arbitragem pequena e de segunda. Deve acontecer alguma medida? O São Paulo deve tomar alguma atitude a partir do que aconteceu agora, presidente? Nós vamos avaliar. Nesse momento eu tenho que lá abraçar os atletas, cumprimentar os atletas, os nossos torcedores. Temos que ter tranquilidade. Agora, o VAR veio aqui para quê? Para assistir, bater palma, torcer? Ele não trabalhou. Ou se trabalhou, não chamou o árbitro. Então isso é triste, né? Então nós estamos aqui com serenidade, repito, mas otimista, que a gente vai fazer mais uma reclamação. Mas dessa vez nós vamos dizer o seguinte, será que o Paulista é apenas um campeonato mesmo de pré-temporada, como alguns dizem? Será que o Paulista é o Paulistinha? Nós fizemos sempre o movimento ao contrário, mas essa arbitragem de hoje foi uma vergonha, pequena e de segunda. Torcedor, não dá para criticar um cara que depois de um escândalo como esse faz um desabafo, Flávio Prado. E eu tenho certeza que os covardes ainda vão tentar punir o Luciano mais tempo do que os árbitros da partida, Flávio. O problema todo é aquilo que foi colocado aqui. Quando o time é beneficiado, ninguém fala nada. E agora, quando foi prejudicado, todo mundo vem, grita, berra e tal, e não tem a mesma... O que seria uma coisa para a gente começar realmente a mudar o futebol? O próprio Palmeiras se manifestar, falou, olha, coisa que o Marcos fez. O Marcos teve dignidade, falou, olha, gente, tá tendo muita polêmica, eu vou aumentar a polêmica. Realmente não foi pênalti, o cara se jogou, todo mundo viu, isso já existe no futebol há muito tempo, do cara tentar cavar pênalti. Essa seria uma linha para você começar a retomar a situação. Mas é cada um por si. Então, o Luciano, que agora está... e com razão, bravo, provavelmente já muitas vezes foi favorecido por pênalti e não se manifestou. Então o problema é que o cara ele perde a credibilidade no momento que ele só olha para o lado dele. Ele não olha o futebol como um todo, como um produto. O problema aí, pilhado, é que o produto fica sob suspeita. O produto como um todo. Aquilo que eu falei, amanhã você vai encontrar meia dúzia de pessoas, todos nós vamos encontrar, você está vendo? Estão armando, o campeonato está armado, o campeonato está... Não tem armação nenhuma porque os caras não têm capacidade. De novo, não é que só tenha bonzinho no futebol, não é isso. É que esses hábitos são muito ruins. Para você fazer alguma coisa desse tipo, mexer, você tem que ter hábito bom. E eles não têm a menor capacidade para isso. Eles mal conseguem assoprar o apito, eles são incompetentes. Então eles não conseguem armar, não dá para armar, né? E olha que eu já vi situações dentro de campo com árbitro bom. O cara é bom, o cara sabia o que fazer e tal, não sei o quê. Mas esses caras não, eles não têm a menor capacidade para isso. Só que o produto fica sob suspeita. Hoje, 90% dos torcedores que assistiram o jogo ficaram com a sensação de que tinha coisa errada, que a coisa foi manipulada, que não foi manipulada.
Mas como é que você vai convencer o torcedor? Qual é a explicação para isso? Não tem explicação. Não é um lance polêmico. É um lance claro de um erro gravíssimo, seríssimo, de uma coisa básica. Então você suja o produto de futebol. Quando acontece isso, os dois tinham que vir e falar, olha, hoje o futebol foi prejudicado. O Palmeiras foi favorecido. O Corinthians, o São Paulo foi prejudicado. Os dois deveriam fazer isso. E amanhã ou depois, quando a coisa for invertida, o São Paulo favorecido, o Palmeiras prejudicado, da mesma forma. Aí você começa a ter, pelo menos você não mexe com a credibilidade. Então hoje sujaram mais um pouco, já estão combalida a credibilidade do futebol. Mas sempre tem aquele detalhe que decide uma classificação como uma semifinal, e hoje é muito mais a questão do VAR, que o Alisson falou, até o Zubeldia falou na coletiva, que é uma questão de estragar uma semana de trabalho. Você acha que o pensamento é por aí, de que fica uma frustração por terem treinado, terem feito uma semana cheia e, infelizmente, o VAR ter interferido nisso? Cara, como eu falei agora há pouco, o sentimento é ruim por ter sido eliminado, né? Independente de como foi, o sentimento é ruim porque a gente fez um bom jogo, e a gente tinha totais condições de classificar e de passar para a final. O sentimento é ruim, né? A arbitragem, como eu falei, está aí para todo mundo analisar, os lances estão aí e cada um tira a sua conclusão. Agora não quero ficar falando sobre isso, já foi, já passou, vamos E outra coisa curiosa é que o Arboleda, ele pega e faz assim, calma. Como dizendo assim, isso aqui vai ser anulado, isso aqui... Ele fala assim, tranquilo, ele tá tranquilo. Aí ele vai ficando assim, começa a ficar preocupado, fala, não, ele não vai marcar isso aqui. Não, né? Ele vai, como o tempo vai passando e tal. E ele, e aí, como é que é? Meio que fala, não vai anular isso aqui? Ele tá muito tranquilo, porque ele nem encosta no carro. Olha, rigorosamente, era mais fácil marcar falta do Vitor Roque, que não foi também, mas ele se atira em cima do Arboleda. Seria também uma bobagem, mas... Se houve alguma coisa, foi o Vitor Roque foi para cima do Arboleda. É mais falta do Vitor Roque no Arboleda do que o contrário. O Arboleda não faz nada. Ele leva um tranco do Vitor Roque e se joga em cima dele. Realmente, olha, complicado. Agora, sujaram mais ainda o futebol. Uma coisa que é importante a gente falar, né? É que o Flávio Prado levantou o assunto, e eu sempre digo aqui, ninguém pode julgar, ninguém pode cravar nada, longe de mim. Eu falo que o trabalho é uma vergonha, que o trabalho é um lixo, mas ninguém pode julgar. Ainda mais a gente, né? Que a gente forma opinião, você só pode falar alguma coisa tendo prova, isso é óbvio. Agora, o Flávio tem toda a razão, e eu já disse isso várias vezes. O torcedor, ele tem direito de desconfiar do que ele quiser. E isso tira completamente a credibilidade de um campeonato. Porque o torcedor, ele não sabe o que acontece ou não. Ele vê o lance, ele vê uma coisa absurda. Ele tem o direito de desconfiar, de falar, gente, tá tendo armação contra o meu time. Não é possível. Tá tendo sacanagem. Ele não pode julgar, mas desconfiar vendo aquilo, ele pode. O debate agora gira em torno das consequências da partida. O São Paulo vai recorrer oficialmente contra a arbitragem? O árbitro e o VAR serão punidos? A final entre Palmeiras e Corinthians será cercada de novas polêmicas? E você, torcedor, o que acha dessa eliminação? O tricolor foi prejudicado ou está exagerando na reclamação? Deixe sua opinião nos comentários.